Hoje é dia de rock, bebê. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao segundo mini-álbum de estúdio do X-Generio Heroes, denominado Overload. Eu tô muito ansioso, eu acompanho eles desde o pré-debut, então é como se fossem filhos pra mim, que a gente vê crescer. Se é que vocês me entendem, sabe? É muito legal ver eles conquistando tantas coisas e o espaço deles, né? Então eu tô bem feliz com toda a trajetória e a evolução sonora desde que o grupo teve desde o debut. Então eu tô bem ansioso por esse lançamento. Eu gostei muito do primeiro mini-álbum deles, Hello World, que tratava sobre temas externos, né? Com relação à sociedade. Então eu tô bem ansioso pra saber o que eles vão nos entregar aqui nesse segundo mini-álbum. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Por favor, se inscreve aí, apoia meu trabalho, ajuda aí, que ajuda bastante. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh, 저희 나왔어? 일단 들어봐. 내가 먼저 해볼게. bananas e gansos. What the fuck? Definitivamente a gente tem uma música pop rock com influências do rock eletrônico justamente por essas batidas eletrônicas que fazem uma mescla justamente com essas guitarras aqui, né? É legal, tipo, tem samples eletrônicas aqui, como a gente pode perceber, mas são samples eletrônicas bem experimentais, eu diria, né? Legal. Esse baixo. Ei, ei. Algo legal aqui é que a gente não sabe se eles realmente estão sonhando ou se eles realmente estão acordados aqui, né? E dá uma continuação bem direta da lírica do primeiro mini-álbum deles também. Isso é bem legal. A gente não sabe, né, se eles realmente estão sonhando aqui ou eles estão acordados, falando sobre essas coisas, né? Legal. E os vocais deles estão fantásticos no geral, assim. Eles estão passando uma vibração muito legal. Então isso é bem legal. E a música, ela também apresenta. Ela tem um groove ali. É bem legal também dos instrumentos. Transpassa um groove bem legal. Tipo, o ritmo da música é show. Gostei. Eu digo que não estou dormindo porque eu não quero acordar. Ou seja, eles preferem ficar nessa utopia dos sonhos em que tudo realmente é perfeito. É realmente algo mais interno agora em que eles estão passando, liricamente falando, né? Ok. Uh, quando entre esse pré-refrão junto com o baixo fica muito bom.
Isso é tudo um sonho, não é mesmo? Ei. É, o que aparece eles estão realmente sonhando, né? É. A percussão tá bem relevante aqui também, né? Legal. Bananas e gansos, gansos e bananas, não é mesmo? Ó, o barulho de coração. É, me parece que eles estavam sonhando mesmo, e essa risada no final é bizarra, hein? Bizarra. Ó, a guitarra e esse baixo. For Shine Happiness. Get a haircut. Um corte de cabelo. Jungsu. Ele tá muito bonito com essa cor de cabelo, né? É, eles conseguiram a tão famosa fama, não é mesmo? Quem acompanhou ali o Hello World sabe o que eu tô falando, né? Tudo se completa aqui. Eles têm um conceito bem solidificado. Isso é muito bom, porque é um conceito solidificado, mas não é aqueles conceitos complexos, sabe? Então isso que eu gosto, porque dá pra entender bem facilmente isso, sabe? Uh, Julian. OD. Esse cabelo dele ficou muito bom também. Ó o Gaon. Ó o Neil agora. Ó, o Neil tá cantando um pouco aqui. Legal. Legal. Through it all, vomite tudo, libere tudo. Jungsu. Gaon. Caramba, a letra é bem profunda. Eu gostei muito dessa metáfora que eles estão utilizando aqui. É bem interessante, bem diferente. Eu nunca tinha visto algo igual dentro do K-pop. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Que eu já assisti bastante minutos do MV pra ter uma opinião. Eu tava prestando também atenção ali na sonoridade da música, que é um pouco diferente das músicas anteriores do grupo. Haircut é uma música que justamente mistura o punk e o rock psicodélico. E justamente tem esses riffs de baixo que são bastante chamativos. A música anterior já tinha esses riffs de baixo bastante chamativos. E agora continuou com esses riffs de baixo bastante chamativos. A música, ela incorpora bastante efeitos eletrônicos, que foi nos apresentado também ali na primeira faixa. E a gente tem bastante solos estendidos ali na produção, bastante improvisação de instrumentos, e a gente tem bastante instrumentos exóticos ali, os uso dos tá difícil hoje, o uso de instrumentos de uma forma bastante exótica, ou seja, que não seguem um padrão. A letra aborda justamente
pensamentos negativos que causam ou ansiedade ou dúvidas, e aí é comparado a justamente a cabelos, em que os membros eles justamente incentivam pra gente cortar os cabelos, pra gente jogar fora os cabelos, o que se a gente for parar pra pensar e realmente interpretar, é uma metáfora bastante divertida, pois justamente esse corte de cabelo pode significar um novo recomeço, né, uma nova persona. E é isso, eu achei bastante interessante. Justamente o cabelo cresce na nossa cabeça, surge na nossa cabeça justamente como dúvidas, questionamentos, ansiedade. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. É exatamente isso, cortar o mal pela raiz. Então é muito legal uma música abordar isso dessa forma, sabe? Porque dá pra interpretar de uma forma bastante séria, porém de uma forma bastante divertida, sabe? O tema ele não é tratado de uma forma pesada, é tratado de uma maneira divertida. Então eu tô bem surpreso com essa letra aqui, porque realmente, falando como compositor, ficou muito boa esse jogo de palavras e de versos, porque dá pra pegar uma mensagem, mas você não ficar triste escutando, sabe? Muito legal. Corte a escuridão, tipo, é muito legal. Uh, o Han ficou ficou muito bonito com esse cabelo mais curto aqui. Ficou legal. Ele cheio dos piercings. Ei, a gente ali teve até um rap melódico também do Gaon, né? Legal como foi feita a transição também, né? Welcome. O parque de diversões caiu aos pedaços também. Ó, tá pegando fogo, velho. Tipo, libere todos os seus pensamentos negativos. Tipo, joga tudo fora, sabe? Legal. Tudo que está podre, corte. Uh, eles pesaram mais os instrumentos aqui pra justamente acabar de uma forma bastante grandiosa, né? E bastante poderosa. Legal. Get a haircut. Uh. Ó, Beform. Teorias, hein? Ó, aviso. Ameaça detectada. Eita, nós. Cara, adorei a música, sério. Eu gostei mais de Haircut do que Test Me, acredito eu. É, eu gostei bem mais dessa. Viu? Pra mim, superaram. Ei, ei.
O som transmitido aqui por Lunatic me dá realmente uma vibe dos anos 2000, aquele pop rock que tocava na MTV, sabe? Me lembrou muito, muito mesmo. É uma instrumentação que permite que as guitarras justamente brilhem, sabe? É interessante. É uma música de rock alternativo aqui, né? Realmente é uma música que a letra, ela justamente reflete esse senso de justiça que a sociedade cobra dos super-heróis, sabe? É, que o mundo exige também, né? É bem interessante, porque eles estão refletindo aqui que, tipo, será que eu sou essa pessoa? Será que eu consigo? Na verdade, eu sou um lunático, eu acho, sabe? Eu não sou que nem um super-homem. Eu não consigo ser assim, sabe? Eu não sou essa persona, eu sou uma persona completamente diferente, né? Legal, porque agora são questionamentos internos. Hello World foram questionamentos externos com relação da sociedade com eles, e agora é a relação deles com a sociedade e com eles mesmos. Legal. As guitarras aqui estão bem pesadas, são muito mesmo. Uh, ai, ai. A letra é bem pesadinha, na real. Uh, Glam Rock. Turururu. O baixo dominante. Temos influências do hard rock aqui também, né? Nossa, essa é muito boa. Eu quero falar um pouco da letra. Ela é bem. Esse álbum, eles pesaram bastante nas letras, mais do que o outro. Assim, como é uma coisa mais interior, definitivamente eles tiraram as letras muito das experiências deles, né? Porque eles escrevem e também produzem as músicas, né?
Então, eu sei que teve a mão dos integrantes aqui nesse mini álbum. Crack in the Mirror segue a mesma linha de Haircut, de justamente usar personas e imagens nas letras. Eles falam aqui sobre espelhos, né, e definitivamente olhar no espelho é uma forma da gente se ver, né, de nos vermos. Então, quando o espelho se quebra, ele reflete justamente uma imagem desconexa de nós mesmos. Então, normalmente, uma rachadura leva a outra, que justamente deixa o espelho em pedaços, né, leva o espelho a ficar em pedaços. E aí, justamente, a gente não consegue reconhecer mais quem nós somos e o nosso próprio reflexo ao olhar ao espelho que tá em pedaços, né. Então os membros usam justamente essa analogia para quando dúvidas e preocupações, também pode ser ansiedades, quebram justamente essa imagem deles aparentemente perfeitas. Então isso é muito interessante, porque realmente é o que acontece na vida real, né, é realmente o que acontece com a gente, então é uma música bastante pé no chão que reflete um assunto real, que é quando a gente se sente quebrado, a gente realmente não se conhece, a gente olha para o espelho e realmente vê nos vemos fragmentados. Então é bem legal mesmo, eles estão realmente aqui falando sobre o comportamento humano em seu interior. Bem legal, dá uma conexão direta com o primeiro álbum, então isso é bem legal. A letra daqui a letra dessa música tá muito bem feita, junto com o Haircut, assim, os meninos arrasaram na composição, ficou bem legal. Eles também tem bastante influência aqui, influências sonoras do pop bubblegum pela construção da música, né, do hard rock e do rockabilly. Legal. Esse arranjo também traz uma diferente melodia, os vocais dos integrantes estão mais raivosos, mais agressivos, dá um poder maior também pra música, justamente com essa instrumentação mais pesada. Isso é bem interessante, né. E eu digo aqui que é uma música glam rock, justamente porque o glam rock, ele combina um som tradicional do rock alternativo com hard rock, e punk rock também, se a gente for interpretar, né, aqui tem punk também, justamente com essas guitarras mais pesadas. Então a gente tem todos esses elementos adicionando ganchos criativos, né, que são justamente esses ganchos mais bubblegum pop que eu estava dizendo, né, esses ganchos mais cativantes, esse refrão mais repetitivo, que fica na cabeça, e esses riffs de guitarras também na música, né, bem legal. Tá bem legal a música, uma das minhas favoritas do disco, junto com Haircut. Uh, uh, hey. Adorei, cara. Ghost. Hey.
멈추지가 않아 내 귓가엔 날 끌어내리는 네 목소리 뒤따라오는 발걸음에 나 어떻게 해야 해 I'm broken 날 괴롭히는 소리에 I don't know you 이제 뭐가 진짜인지도 난 모르겠어 무슨 내 ghost of you 끝없는 늪에 끝내 깊이 빠진 듯해 눈앞에 텅 빈 터널 속은 no feedback Drip in my head the noise makes a sickness 더 깊이 빠지면 빠질수록 I'm drowning dark lane 더 어둡게 널 Como o Sleep Talk, a gente tem aqui uma música também que flerta com os elementos do rock eletrônico, né? A gente tem também hip hop, influência do hip hop aqui, né? Rock e hip hop. É. Essa música é bem legal e eu diria que tem uma das letras mais impactantes do disco. Por isso eu até dei uma viajada aqui, porque as letras são bem poderosas mesmo. Tô bem impressionado. É uma música que fala justamente sobre as vozes de dentro da cabeça de uma pessoa que a fazem duvidar de si mesmas. Ghost, definitivamente, como eu disse, tem uma das letras mais impactantes de todo o álbum. E ao contrário da ousada confiança que a gente teve, por exemplo, em Crack in the Mirror e Haircut, o medo do seu propósito usa sombras, ou usa a sombra como heróis aqui. Então, isso é muito interessante porque eles ficam justamente nesse questionamento: será que eu sou um herói ou será que eu sou um vilão? Que faz todo sentido, né, com tudo o que o grupo veio nos apresentando conceitualmente desde o seu debut. Então é muito legal. A música, ela nos fornece, uma outra vertente do rock eletrônico, né, aqui a gente tem a exploração ainda do rock eletrônico, mas de uma forma diferente do que, por exemplo, de Sleep Talk. Aqui a gente tem um som mais assombroso por conta dessas guitarras distorcidas e dessas baterias bastante agressivas, além dessas viradas de riffs eletrônicos, né? A diferença dessa para Sleep Talk é que a gente não tinha tanta distorção dos instrumentos e as batidas eletrônicas realmente não eram riffs também, né? Os elementos eletrônicos que a gente tinha ali era realmente de uma construção de música eletrônica juntamente com a de rock, né. Legal. E o estilo de cantar aqui dos integrantes tem que ser elogiado, a maneira como eles cantam e eles fazem fluir de uma forma muito natural, essas notas altas dão um poder muito legal, pra música, né, junto com essa facilidade que eles têm de alcançar essas notas altas, e também esses efeitos sonoros de apito na música são muito legais, é bastante diferente também, né. É um elemento único que torna a música única. Então isso é bem legal, porque realmente é uma excelente escolha que prende a atenção do ouvinte, né, então isso é bem legal. Além do que essa música é a mais diferente do álbum, então já se pode dizer que isso é uma qualidade muito boa dos membros em assumir uma qualidade musical em fazer abordagens diferentes de um mesmo gênero. Isso os valoriza bastante como musicistas, então isso é bem legal. magical 환각 속에 널 세뇌해놔 Really think yourself as a hero? Ha, 'cause you're not Tipo, eles estão falando com eles mesmos aqui, sabe. Close my eyes every night "Hey, hã, 이제 널 hey". 떠나 right now 멈추지가 않아 내 귓가엔 날 끌어내리는 네 목소리 뒤따라오는 발걸음에 난 어떻게 해야 해 I'm broken 날 괴롭히는 소리에 내 앞에 I don't know you 이제 뭐가 진짜인지도 난 모르겠어 무슨 내 ghost of you Minha favorita também. Tururu. Nice, gostei.
행복한 이 거리엔 어둠만 남아있네. Oh holy night, so lonely night, 섬뜩한 멜로디로. Do you wanna Por mais que a letra tenha até uma lírica natalina, né? É uma música que não tem uma vibe natalina tão pesada, então definitivamente a gente pode ouvir essa música em qualquer época do ano, né? Legal. E aqui pode ser até uma continuação de Crack in the Mirror, porque aqui eles estão, tipo, retrata as emoções e confusões sentidas ao olhar no espelho, né? Então eles realmente estão aqui questionando quem eles são e a própria personalidade. Eles estão se sentindo fragmentados, né? A música ela tem uma melodia bastante divertida, que é bastante cativante, né? E é uma outra música que destaca as habilidades do grupo, justamente em tocar e experimentar a instrumentação por meio de seus vocais. Isso é bem legal. Uma música pop rock que a gente tem aqui. É bem legal mesmo. Gostei bastante dessa também, é bem diferente. A gente tem toda. É, como posso dizer? A gente tem percussão rítmica aqui, que acompanha os vocais dos integrantes, então isso é legal. Bem legal mesmo. Essa gui- Eh, eu digo percussão rítmica justamente porque vocês estão percebendo como esses elementos natalinos, né? Essa, esses metais acompanham os vocais dos integrantes. Isso se chama percussão rítmica, quando os instrumentos eles acompanham a melodia da música. 우여 대는 siren. 내 앞에 snowman. 고장난 radio on. 지저분한 불협화음 고요. 행복한 이 거리엔 어둠만이 남아있네. Oh holy night, so lonely night, 섬뜩한 멜로디로. Do you wanna play? Viu? 날 초대해줘. Essa parte também tem percussão rítmica. Until the sunrise. Essa tá mais pra uma música de Natal de filmes de horror filmes de terror natalinos do que pra filmes felizes. 내 숨알 작은 숨소리도 숨겨 살려면 버텨 잔혹한 이 굴레 속에 deathmatch. Feliz Natal! É isso. Se o trabalho anterior, Hello World, ele lidou com conflitos e pressões vindos de fora, Overload é uma história sobre você lutar contra os sentimentos internos de alguém, né? Sobre você lutar contra os seus próprios sentimentos internos. E eu acho que pra gente entender esse mini álbum, é essencial a gente estabelecer que o álbum é uma continuação
de sua narrativa em evolução. Então, a gente tem que acompanhar o grupo desde o início para realmente entender que os assuntos aqui são mais profundos do que aparentam ser. Mas só contextualizando de onde foi parada toda essa parada de teorias e conceito do grupo. Os meninos, eles ganharam aquela competição na plataforma virtual denominada Form, né? Então agora os membros, eles estão aceitando a sua nova fama, né? Aceitando a fama que veio justamente por eles terem ganhado aquela competição. E aí a gente pode observar isso, né, na terceira parte, né, na Season 3 do The Origin of Heroes. Vocês têm que ver, né? É tipo, são mini vídeos que são lançados antes de todo o comeback dos meninos. Então as coisas, elas caminham para uma virada sinistra para esses heróis questionáveis, eu diria. E eu digo justamente questionável porque questionável é a palavra-chave desse disco, porque aqui eles são confrontados a se questionar sobre sua própria identidade, conforme sugerido ali no final do videoclipe de Test Me. Vocês lembram que tá escrito lá no final? Então tudo é uma continuação, né? E eu acho que a mensagem principal aqui que os integrantes se questionam é: afinal, a gente é vilão ou a gente é heróis? E aí a gente descobre agora, ouvindo as líricas do álbum, que na verdade os integrantes eles são heróis. Mas só porque eles são heróis, não quer dizer que eles são perfeitos. Lunatic é um exemplo dessa música. Heróis não são perfeitos. Heróis são pessoas como todos os seres humanos. Então, aqui tem eles se questionando sua própria identidade, né? O que é normal durante o nosso crescimento, né? Porque todos nós passamos por isso. Então, isso é bem interessante e simplesmente traz uma coesão com tudo que o grupo abordou desde o debut deles. Então, isso é bem interessante. É um álbum que marca a evolução sonora do grupo também, né? É, em Hello World, eles apresentaram os gêneros ali, mas agora eles aprofundaram ainda mais. A gente teve muitas explorações de novos gêneros, é, quer dizer, de novos elementos, né? Então isso é bem legal porque os integrantes estão evoluindo, né, como musicistas. E é sobre isso, né? Eu achei isso bem interessante, tá tudo bem fechadinho. A gente tem aqui eles abordando o rock, suas influências, né? Então tivemos pop rock, tivemos glam rock, rock eletrônico. Então isso é bem legal. Bem legal mesmo. Realmente eles solidificaram uma identidade musical ali no rock e seus derivados. Então isso é bem interessante. As minhas músicas favoritas foram Haircut, Crack in the Mirror, Ghost e Xmas. Christmas, né? Eu ainda tenho que me acostumar um pouco com Lunatic e Sleep Talk, porque Sleep Talk é uma faixa bastante experimental também, então eu preciso ouvir um pouco mais. Então, pra mim, as que se destacaram mais foram essas que eu citei. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam desse segundo mini-álbum do Extraordinary Heroes? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e falou!